Você já sentiu que, por mais que tente criar a vida que deseja, algo parece escapar pelas frestas? Como se existisse uma inteligência invisível orquestrando cada passo, cada escolha, cada encontro. E mesmo quando você pensa estar no controle, algo maior parece mover as peças. Essa inteligência não está fora de você. Ela é você, mas não o você que acorda, se preocupa, duvida. É o você maior, o eu superior, a consciência que já desenhou todos os caminhos possíveis. E aqui está o primeiro paradoxo. Você não está criando nada novo, está apenas acessando o que já foi projetado. A realidade não é um quadro em branco esperando suas pinceladas. Ela é um mosaico infinito de possibilidades já existentes, vibrando em frequências diferentes. Cada linha do tempo é um reflexo do estado de consciência que você escolhe sintonizar. Você não cria a abundância. Você acessa a linha do tempo onde a abundância já existe. Você não cria a cura. Você acessa a versão de si mesmo que já está curada. É por isso que Bashar diz, você não cria a sua realidade. Você muda para a realidade que já contém a versão de você que vibra no estado correspondente. A mente humana luta para compreender isso porque foi treinada para acreditar que tudo precisa ser construído, conquistado, forçado. Mas a consciência não força, ela sintoniza. Tudo o que você chama de criação é, na verdade, seleção vibracional. O universo é um campo quântico infinito de versões suas coexistindo. A cada pensamento, emoção e ação, você muda de estação. E o rádio da sua consciência sintoniza outra realidade. É por isso que quando você tenta manifestar algo a partir da falta, o universo responde com mais falta. Não porque está te punindo, mas porque a estação em que você vibra ainda transmite escassez. Você está no canal errado. O segredo não é pensar positivo, é vibrar coerente, pensar, sentir e agir como quem já é. Não é o pensamento que cria, é a frequência que você sustenta que define qual linha do tempo você acessa. E a frequência vem do alinhamento entre o eu físico e o eu superior. Quando você está em coerência, o fluxo é leve. Quando não está, o fluxo se torna resistência, dúvida, repetição. A maioria das pessoas vive tentando criar realidades a partir da desconexão e se frustra porque está tentando fazer o trabalho do eu superior. Mas o eu superior já fez. Tudo já foi projetado. Cada possibilidade, cada futuro alternativo, cada versão de você já existe no campo. Você não está aprendendo a criar, está lembrando como acessar. Bashar ensina que a relação entre você e o eu superior é como a de um navegador e um satélite. O satélite já vê o mapa inteiro. Ele sabe todos os caminhos, todos os desvios, todas as rotas. Você, no carro, só vê a próxima curva. Mas quando confia na orientação, chega ao destino com precisão. É assim que o fluxo funciona. A intuição é o GPS do eu superior. A excitação é o sinal de confirmação. E a sincronicidade é a linguagem da navegação. Mas aqui está o que quase ninguém entende. O eu superior não fala em palavras. Ele se comunica por frequência emocional. A emoção é o código que traduz a linguagem da alma. É por isso que, quando algo te excita, vibra, inspira, é o eu superior dizendo, siga por aqui. E quando algo causa resistência, culpa, peso, é o eu superior avisando, você está indo contra a sua própria energia. Você não precisa adivinhar o caminho, precisa sentir o caminho. Agora, feche os olhos por um instante. Imagine-se no centro de um vasto cosmos. Ao seu redor, milhões de linhas de luz se cruzam. Cada uma representa uma versão de você, vivendo uma realidade diferente neste exato momento. Você pode sentir? O eu superior observa todas elas ao mesmo tempo. Ele é o arquiteto multidimensional da sua existência, e você aqui é apenas uma das janelas pelas quais ele experimenta a criação.
A mente pensa que está criando o futuro, mas o futuro já existe. Você apenas muda para a linha do tempo que o contém. Por isso, Bashar repete, você está mudando de realidade bilhões de vezes por segundo. O movimento é tão rápido que parece continuidade, mas é salto quântico. A vida é uma sequência de saltos de consciência. A cada pensamento, emoção e ação, você alterna de realidade. E a soma dessas mudanças cria a ilusão de tempo linear. Mas o tempo não é linha, é campo. E o eu superior se move por ele como quem muda de frequência numa música infinita. O tempo é apenas a experiência que o físico usa para decodificar o eterno. E se você pudesse ouvir a música da sua própria vibração agora, o que ela estaria tocando? Você pode sentir a harmonia ou o ruído, a melodia do fluxo ou o caos da resistência. Essa é a dança entre o eu físico e o eu superior. Você não é separado dele. Você é uma das notas dessa sinfonia. Mas quando tenta controlar o ritmo, quando força o compasso, o som se distorce. A harmonia volta quando você se rende à música. Isso é rendição vibracional, não desistência, mas confiança. A confiança é o idioma do eu superior e a dúvida é o idioma da mente linear. Quanto mais você confia, mais o campo se organiza a seu favor. Quanto mais você duvida, mais o campo espelha a dúvida. É por isso que Bashar diz, as circunstâncias não importam, somente o seu estado de ser importa. O estado de ser é o verdadeiro Criador, porque ele define a frequência e a frequência define a realidade. Então, se o eu superior já projetou todas as versões possíveis de você, qual delas você está escolhendo viver agora? Você pode estar acessando a linha da abundância ou a da escassez, a do amor ou da carência, a do propósito ou da distração. Todas estão disponíveis. E a chave para acessá-las é simples. Vibração correspondente. Você não pode acessar uma realidade de plenitude vibrando em falta. Não pode acessar a linha da confiança vibrando em medo. Não pode acessar a linha da expansão vibrando em dúvida. O eu superior já projetou tudo, mas a sintonia depende de você. E aqui está o primeiro grande portal. Você não está aqui para aprender a criar, mas para lembrar que já existe em todas as formas possíveis. A consciência que observa esta tela agora é a mesma que viveu 1000 versões suas em universos paralelos. E o que você chama de mudança é apenas a lembrança de uma vibração mais elevada. Nos próximos instantes, você vai entender o que realmente acontece quando o eu superior tenta te guiar. E por que a maioria das pessoas não consegue ouvir. O motivo é simples, mas muda tudo. Porque há uma resistência silenciosa entre o eu físico e o eu superior. E essa resistência é o verdadeiro bloqueio de acesso. Você sente quando ela acontece. É aquele momento em que tudo parece travar, em que as sincronicidades desaparecem, em que o caminho perde sentido. Mas o eu superior nunca deixou de te guiar. É você quem deixa de ouvir, porque está ouvindo a mente e não o campo. A mente linear quer lógica, mas o eu superior fala em vibração. Ele não te dá respostas, te dá sinais. E o sinal é sempre emoção. Quando algo vibra leve, siga. Quando algo pesa, pare. É simples assim. Mas a simplicidade assusta o ego, porque o ego acredita que a complexidade o mantém no controle. A verdade é o oposto. Quanto mais simples, mais elevado. Quanto mais leve, mais conectado. Joe Dispenza confirma isso sob a ótica científica. Quando o corpo entra em coerência com o coração, o campo eletromagnético se expande. Você se conecta com o campo quântico, onde todas as possibilidades já existem. Ou seja, quanto mais coerente você é entre pensamento, emoção e ação, mais fácil é acessar a linha do tempo que deseja. A coerência é o dial vibracional, e quando há desalinhamento, o sinal se perde. Imagine a consciência como uma antena.
O eu superior transmite o sinal. A mente é o receptor. Mas se o receptor estiver cheio de ruído, medo, dúvida, crenças, a mensagem chega distorcida. O segredo não é pensar mais forte, é silenciar mais fundo. A clareza vem do silêncio, não do esforço. É no vazio que o eu superior fala mais alto. Por isso, Bashar ensina: pare de tentar ouvir o eu superior. Comece a sentir o eu superior. O sentir é a linguagem da alma. E é nesse sentir que você começa a perceber que a criação já aconteceu. Você só precisa alinhar-se com o resultado. Cada realidade já foi concluída no campo. Você está apenas atravessando as versões até se lembrar da sua vibração original. E essa vibração original é pura liberdade. Você já percebeu que quanto mais tenta controlar, menos as coisas fluem? Que quando força o caminho, o universo parece se fechar, mas quando solta, tudo se encaixa. Isso não é coincidência. É o fluxo vibracional em ação. A resistência surge quando você humano tenta assumir a função do eu superior. É como tentar dirigir olhando apenas pelo retrovisor. Você vê o que já passou, mas o eu superior vê o mapa inteiro. E é nesse desencontro entre visão limitada e sabedoria expandida que nasce o sofrimento. Bashar explica que todo desconforto é apenas sinal de desalinhamento vibracional. Quando você se sente pesado, frustrado, ansioso, não é punição, é o eu superior acendendo um aviso no painel. Você está saindo da rota e esse aviso não vem para te punir, vem para te relembrar. A vida não está contra você, ela está te guiando. Mas enquanto você enxergar os desafios como inimigos, continuará lutando contra o próprio GPS da alma. E o que você chama de erro é apenas redirecionamento. O que chama de fracasso é apenas uma linha de tempo que te mostrou o que não ressoa mais. O eu superior nunca julga. Ele apenas observa, ajusta e convida. O convite é constante. Você quer continuar vibrando nisso ou deseja mudar de frequência? E a resposta nunca é mental, é vibracional. Cada emoção é uma coordenada quântica. A alegria indica alinhamento, o medo indica desvio, a intuição indica rota. E quando você entende essa linguagem, a vida deixa de ser um labirinto e se torna um mapa interativo. A dúvida dissolve-se, porque você percebe que o universo nunca errou. A realidade é perfeita em sua precisão refletiva. Ela mostra exatamente quem você está sendo agora. E se algo te incomoda, não é castigo, é espelho. A frequência da resistência sempre reflete o ponto onde você ainda duvida do eu superior. Mas aqui está o que quase ninguém entende. Quanto mais você luta para corrigir a realidade, mais você a fixa, porque a atenção é cola vibracional. O universo amplifica aquilo que você observa com emoção. Por isso, Bashar ensina: a forma mais rápida de mudar uma realidade é parar de dar importância à versão que você não quer e agir imediatamente de acordo com a que deseja. Você não precisa esperar a mudança para agir. Precisa agir para mudar a linha do tempo. Cada gesto coerente é uma chave. Cada pensamento alinhado é um portal. O eu superior já te entregou todas as versões possíveis de si mesmo. Agora é você quem decide qual vibração sustentar. E isso começa pela rendição. A rendição não é desistir, é parar de resistir. É o momento em que você solta a necessidade de controlar o como e retorna ao porquê, porque o como é do universo, mas o porquê é o seu campo vibracional. E quando o porquê está alinhado, o como se organiza sozinho. Joe Dispenza chama isso de coerência energética. Quando o coração e o cérebro vibram em harmonia, o campo eletromagnético do corpo entra em ressonância com o campo quântico. É nesse ponto que o invisível se torna visível.
A coerência é o idioma universal entre o eu superior e o eu físico. Quando você sente paz mesmo sem entender, o campo entende o seu sim, e esse sim é o som da criação consciente. Mas há um paradoxo nisso. O eu superior nunca grita. Ele sussurra, e a mente barulhenta raramente ouve. Por isso, Bashar enfatiza: a voz do eu superior é a intuição, suave, direta, sem emoção excessiva. Se houver ansiedade, é o ego. Se houver clareza silenciosa, é o eu superior. E esse é o ponto. O eu superior não argumenta, não explica, não convence. Ele apenas indica. Você sente e sabe, mas duvida. Porque a mente quer provas, quer garantias, quer certezas antes de agir. E o eu superior só oferece direção quando há movimento. Ele diz: dê o passo e o chão aparecerá. Mas você, condicionado pelo medo, pergunta: e se não aparecer? E o eu superior responde: esse é o teste. Só aparece quando você confia. A fé nesse contexto não é crença cega, é sintonia vibracional. Você não precisa acreditar que vai dar certo. Precisa vibrar como quem sabe que já deu. Essa é a diferença entre desejar e acessar. O desejo vibra na falta. Acesso vibra na presença. Desejar é dizer, ainda não tenho. Acessar é dizer, eu já sou. E o campo quântico responde apenas ao eu sou. Porque o eu sou é o comando vibracional da criação. Quando você diz, eu sou abundância, o universo reorganiza a realidade para refletir essa identidade. Mas se diz, eu quero abundância, o universo responde, então você não é ainda. A criação não é um pedido, é um espelho. Por isso Bashar repete, você não atrai o que quer, você atrai o que é. Essa é a fórmula quântica da manifestação sem esforço. Você não precisa mudar o mundo, precisa mudar a emissão. O mundo é apenas o eco, você é o som original. Mas e se o eco não for o que você esperava? O que fazer quando a realidade reflete algo que dói? Olhe, não fuja. O espelho não está te atacando, está te mostrando o ponto onde você ainda não se lembrou. A dor é apenas um lembrete de que você está vibrando numa frequência inferior à do seu eu superior. E o sofrimento, quando compreendido, é a ponte da elevação. É o desconforto do corpo se adaptando à nova vibração. É a antiga identidade se desfazendo para que a nova possa ocupar o espaço. A maioria das pessoas confunde isso com retrocesso. Mas é evolução, é integração. Joe Dispenza explica que biologicamente o corpo é viciado em emoções antigas. Quando você tenta mudar, ele reage como um dependente em abstinência. E o cérebro começa a produzir pensamentos para te trazer de volta ao velho padrão. É por isso que, ao tentar expandir, você ouve a mente dizer, você não vai conseguir, é melhor não arriscar. Fique onde é seguro, mas a voz do medo é o último grito da velha vibração. Ela está morrendo, e quanto mais alto grita, mais perto você está da transição. Bashar chama isso de momento de fricção vibracional, o instante em que a frequência antiga colide com a nova. E é nesse ponto que muitos desistem, mas se você atravessar o ruído, o silêncio vem. E o silêncio é onde o eu superior te encontra. O silêncio é a ponte entre dimensões. É nele que você sente a presença do que já é. A mente não entende, mas o coração reconhece. É o instante em que o eu se dissolve e o sou emerge. Nesse estado, o tempo desaparece. Você entra no fluxo, as sincronicidades se multiplicam. A vida se torna leve, precisa, coordenada. Você não está criando milagres, está apenas se alinhando com a linha do tempo onde eles são normais. E quanto mais se alinha, mais o eu superior se manifesta através de você. Você começa a falar, agir e decidir como se algo maior guiasse cada gesto.
E algo maior realmente guia, você mesmo em sua forma expandida. Esse é o estado de unidade vibracional, a fusão entre o eu físico e o eu superior. O momento em que a consciência se lembra do seu próprio reflexo e, por um instante, tudo faz sentido. Mas o jogo da realidade é dinâmico. Logo, a mente tenta voltar ao controle. E você se vê novamente oscilando entre confiança e dúvida. Esse movimento é natural. O despertar não é linha reta, é espiral. Você sobe, observa, cai um pouco, ajusta e sobe de novo. Cada ciclo é mais consciente, cada volta é mais leve. E a cada retorno, o eu superior te observa com amor e diz: está tudo bem, eu te guio de novo. Porque o eu superior não se impacienta. Ele sabe que o tempo é apenas um brinquedo da consciência. Você nunca erra o caminho, você apenas muda de rota vibracional. E quanto mais entende isso, mais liberdade sente. Você percebe que nunca perdeu nada, apenas acessou versões de si que ainda não sabiam receber. Agora você começa a lembrar que não há nada a temer, porque tudo já foi projetado para a sua expansão. O universo não erra, a realidade não falha, o eu superior não se atrasa. Tudo está no ritmo exato da sua vibração, e a vibração é escolha. Nos próximos minutos, você vai entender o segredo silencioso do eu superior, o mecanismo oculto que faz você acessar uma linha do tempo ou perder o sinal completamente. Quando souber disso, nunca mais verá a realidade da mesma forma. O segredo é simples, mas quase ninguém pratica: coerência vibracional entre ação e emoção. Não basta pensar diferente, é preciso agir como quem já é. Se você pensa como abundante, mas age com medo, o campo lê medo. Se medita sobre confiança, mas reclama no dia a dia, o campo lê incoerência. Se diz, eu sou luz, mas foge da sombra, o campo lê contradição. O eu superior opera na frequência da verdade, e a verdade é coerência. Por isso Bashar diz, a vibração mais alta é a da autenticidade. Quando você é verdadeiro, o campo te reconhece, e quando mente para si mesmo, o campo responde com confusão. A realidade é um espelho impecável. Não reflete o que você quer, mas o que você é. Então, se deseja acessar uma nova linha do tempo, não precisa conquistar nada. Precisa se tornar coerente com o que já é. Essa é a alquimia vibracional, o ponto em que o desejo e a identidade se fundem. E quando isso acontece, a mudança deixa de ser esforço e se torna consequência. Você não força, flui, não controla, confia, não cria, acessa. E é nesse estado que o eu superior se manifesta por completo. A vida se transforma em conversa silenciosa com o cosmos. E cada sincronicidade é uma resposta amorosa. Sim, você está no caminho certo. O segredo silencioso do eu superior não está nas palavras, nem nas técnicas, nem nas repetições infinitas de afirmações. Está na frequência do agora. Bashar diz, você não pode ouvir o eu superior no barulho da resistência. Você só o sente no silêncio da permissão. A permissão é o código perdido da criação. Ela é o estado em que o eu físico e o eu superior vibram em uníssono. Quando você se permite sentir, sem julgar, sem fugir, você abre o portal vibracional. E o portal não leva a um novo lugar. Ele revela o lugar onde você já estava, mas não percebia. O eu superior sempre esteve transmitindo. Você é quem muda a sintonia. E o que muda a sintonia? A atenção. O segredo é esse. Você acessa aquilo para o que dá atenção com emoção. O eu superior não pode te obrigar a olhar. Ele apenas ilumina. Mas onde sua atenção repousa, sua energia constrói. A atenção é o pincel com que a consciência pinta a experiência. O foco é o comando. E a emoção é o combustível. Joe Dispenza explica. O corpo é o subconsciente. Ele não distingue o que é real do que é imaginado.
Se você sente, o corpo acredita e o campo responde. Essa é a ponte entre ciência e espiritualidade. O sentimento é a ferramenta de acesso às linhas do tempo. Quando você sente como se já fosse, a vibração muda instantaneamente. E no exato momento em que a vibração muda, você muda de realidade. Você não percebe o salto porque o movimento é contínuo, mas o universo inteiro se reorganiza para refletir a nova frequência. É assim que o eu superior manifesta, através da sua permissão para sentir. Mas sentir exige coragem, porque sentir é estar vulnerável, e o ego teme o que não pode controlar. O eu superior não busca controle, busca expansão. E expansão significa sentir tudo, mesmo o desconforto. A dor é apenas energia comprimida pedindo para ser vista. A emoção é informação vibracional e o eu superior fala exatamente através dessas ondas. Quando você evita sentir, você bloqueia o canal de comunicação. Quando sente plenamente, você limpa a linha e o sinal volta a ser nítido. Bashar chama isso de lei do reflexo. Você não muda o espelho batendo nele. Você muda o reflexo, mudando quem se olha. A realidade é o espelho e a emoção é o reflexo vibracional. Por isso, quando algo doer, olhe. Não como vítima, mas como observador. Pergunte: o que essa emoção está tentando me mostrar sobre a linha do tempo em que estou? A resposta vem, não como pensamento, mas como sensação de reconhecimento. É um interno, uma lembrança silenciosa de algo que você já sabia. Esse é o momento em que a mente cala e o eu superior assume. Você não pensa, você sabe. Você não deseja, você é. E é nesse estado de presença que o milagre se manifesta. Bashar diz que o eu superior é a versão sua que nunca duvida. Ele já sabe o desfecho, já viu o mapa inteiro. E cada passo que você dá, por mais aleatório que pareça, é o exato passo que leva à lembrança. O universo não erra coordenadas. Mesmo o caos é cálculo. Mesmo o atraso é precisão. Mesmo o silêncio é resposta. E o que você chama de esperar é apenas o tempo que a sua vibração leva para se igualar ao da realidade desejada. Você nunca está sendo punido, está sendo preparado. Mas a mente quer resultados imediatos, quer provas antes de vibrar, quer ver para crer. E o eu superior diz: creia e você verá. Não como fé cega, mas como física vibracional. Porque quando você acredita, sua vibração muda. E quando sua vibração muda, a linha do tempo correspondente se manifesta. Você não cria, você acessa. E acessar exige confiança na precisão do invisível. Essa é a parte mais difícil. Manter a vibração quando nada ainda parece ter mudado. Mas é exatamente aí que a mágica acontece. Joe Dispenza chama isso de persistência quântica. Você se torna o criador quando sustenta o novo estado de ser mais tempo do que o antigo. A realidade é lenta apenas porque você desiste rápido demais. Você muda de estação antes da música tocar. O eu superior envia o sinal, mas a mente impaciente gira o dial. E então você diz: não está funcionando. Mas o campo responde: você mudou de frequência. O segredo é permanecer. Sentir como se já fosse, agir como se já tivesse, viver como se já soubesse. Esse é o ato de fé vibracional que abre o portal da nova linha do tempo. O universo não é teste, é espelho. Ele não julga, reflete. E reflete com amor, porque sabe que cada erro é apenas tentativa de lembrar. Então, quando o reflexo não te agrada, não quebre o espelho, abrace a imagem. Agradeça o aprendizado e mude o olhar. A realidade se curva ao olhar do observador. Bashar explica que há infinitas versões do mesmo evento, cada uma com vibrações diferentes. Você escolhe qual versão observar. E quando escolhe, você muda o passado, porque muda a linha do tempo em que aquele passado existe. O tempo é flexível.
A vibração é soberana. Você não está preso ao que viveu. Está livre para reinterpretar e, assim, realinhar. Cada lembrança é apenas uma frequência armazenada. E toda vez que você lembra com uma vibração diferente, você reescreve o código quântico do seu passado. O eu superior te observa fazendo isso e sorri. Porque esse é o jogo da consciência. Lembrar que pode escolher o significado de tudo. E o significado é a semente da vibração. Quando você escolhe um novo significado, você planta uma nova linha do tempo. É por isso que Bashar repete: tudo é neutro. O significado que você dá é o que cria a experiência. O universo é um palco neutro. Você é o roteirista vibracional. E o roteiro muda quando o sentido muda. Você acha que está reagindo à vida, mas está reagindo à sua interpretação da vida. Mude a interpretação e o mundo muda com ela. Agora imagine se você aplicasse isso a tudo. A cada relação, a cada dor, a cada fracasso. Nada mais seria inimigo. Tudo seria espelho. E você finalmente veria o que Bashar quer dizer com: o universo não está acontecendo com você. Está acontecendo por você. Tudo é colaboração vibracional. Tudo é oportunidade de lembrar quem você é. E quem você é, em essência, é pura consciência escolhendo experiências. Comente agora: eu escolho vibrar o que eu sou. Escreva isso. Essa frase não é apenas simbólica. Ela ancora o campo. Cada vez que você escreve, você emite uma nova assinatura vibracional no coletivo. E quando milhares fazem o mesmo, a frequência se eleva. A onda de lembrança se propaga. Porque o despertar é coletivo, mas começa em um só: você. E enquanto você lê estas palavras, o seu eu superior está presente. Não como conceito, mas como sensação. Aquela calma estranha. Aquela certeza suave que se instala no peito. Isso é ele. É você em outra densidade, te observando lembrar. E ele sussurra agora: está funcionando. Mesmo quando parece não estar. Mesmo quando nada muda fora. Porque o que muda primeiro é dentro. Você sente o campo mudando. A realidade ainda não refletiu, mas vai. É inevitável. Porque a vibração precede a forma. E no próximo momento, você vai entender o ponto mais profundo de todos: o verdadeiro papel do eu superior. Não como guia, mas como projeção da própria consciência. Essa revelação muda tudo o que você pensa sobre destino, escolha e livre-arbítrio. O eu superior não está acima de você, não está fora, não é entidade separada. Ele é o você expandido, operando de fora da simulação do tempo. Imagine que a sua vida é um filme e você é o ator dentro da história. O eu superior é o roteirista que já viu o final, mas ambos são o mesmo ser, em diferentes níveis de percepção. O eu superior projeta possibilidades, mas quem escolhe qual realidade experienciar é você, a partir da vibração que sustenta. Essa é a coautoria divina. Você não é marionete, é co-criador consciente. Bashar diz: o eu superior oferece o menu, mas o eu físico escolhe o prato. O cardápio é infinito, e a escolha é feita pelo sabor vibracional que você prefere sentir. O eu superior nunca impõe, apenas apresenta. Você é o explorador, ele é o mapa. Mas o destino real é o próprio ato de explorar, porque a consciência não busca chegar, busca experimentar. E quando você entende isso, a ansiedade por resultados desaparece. Você percebe que já está vivendo o propósito, porque o propósito é o próprio processo de lembrar. Você não está atrasado. Está em perfeita sincronia com o ritmo da sua expansão. Cada passo é calculado pela vibração que você emite. E o eu superior apenas traduz isso em eventos físicos. Ele não te recompensa nem te pune. Ele te espelha. O reflexo é a linguagem mais honesta da criação. Por isso, quanto mais você se alinha, mais o reflexo muda.
E quando o reflexo muda, você entende que nunca foi o espelho. Sempre foi a luz que o atravessa. O eu superior é a parte de você que nunca esqueceu. Ele não dorme, não teme, não erra. Ele observa, com amor incondicional, paciência infinita e precisão cósmica. Cada vez que você se desvia, ele apenas ajusta o campo e envia novos sinais. Sincronicidades, repetições, sonhos, intuições, coincidências, todos são códigos vibracionais dizendo: olhe para cá, é por aqui. E você sente isso, mesmo quando duvida, mesmo quando a mente tenta racionalizar. Há algo silencioso dentro de você que apenas sabe. Esse saber é o eu superior, chamando seu nome original, aquele que não é palavra, mas frequência. E nesse chamado, o tempo se dobra. Você percebe que o futuro não é algo a ser alcançado, mas uma lembrança que desperta dentro de você. Você não está indo em direção à sua melhor versão. Você está se lembrando dela. Ela já existe, já foi projetada, já vibra em uma linha do tempo específica, aguardando apenas que você a acesse. E o acesso não acontece com esforço, mas com sintonia. A sintonia é o código, o sentimento é a senha, a confiança é a porta. E quando você cruza essa porta, algo muda para sempre. O medo perde força, a busca cessa, a mente se curva diante do coração e o eu sou ressurge. Você percebe que nunca houve separação. A distância entre você e o eu superior era apenas ilusão de frequência. Você sempre foi ele, experimentando a si mesmo de dentro do tempo. Esse é o milagre silencioso da consciência. Ela se fragmenta para poder se lembrar. Ela esquece para poder sentir o reencontro. E o reencontro é agora, porque não há outro momento. Nunca houve. O eu superior está vibrando no mesmo instante em que você respira. Ele não está acima, está dentro, não está longe, está presente. A diferença é apenas o nível de percepção. E você começa a perceber mais, a ver o padrão por trás do caos, a enxergar sentido onde antes via perda, a ouvir a música por trás do ruído. A realidade continua a mesma, mas você está diferente. E porque está diferente, ela responde diferente. Esse é o poder do observador. Você muda o universo ao mudar o olhar. Bashar resume isso com perfeição. Tudo é você. O eu superior, o eu físico, o universo, são o mesmo ser se experimentando em diferentes pontos de vista. E quando você aceita isso, a separação cessa. Você entende que não há nada a conquistar, apenas recordar. Nada a curar, apenas integrar. Nada a buscar, apenas permitir. O eu superior não está te testando, está te ensinando a confiar em si mesmo. E quando você confia, a vibração se estabiliza. A linha do tempo se firma, o fluxo se abre. Você começa a viver em estado de graça, onde tudo acontece com sincronicidade precisa, onde o universo parece antecipar seus passos, onde a vida se torna leve, mesmo quando intensa. Porque agora você está navegando com o mapa certo, a vibração. Você entende que não há escolhas erradas, apenas frequências diferentes, e que toda a experiência, mesmo a dor, foi um fragmento necessário para a lembrança total. Nada foi perdido, nada foi em vão. Tudo foi coordenado para te trazer até aqui, ao ponto de reconhecer que você é o próprio criador da experiência. O eu superior não é um guia externo. É a sua própria consciência dizendo: lembre-se de quem você é. E quando você lembra, a busca termina. Porque a busca era a própria forma da lembrança. Você entende que a abundância não vem. Ela emerge quando você vibra como quem já tem. A realidade não se opõe. Ela responde. E o tempo não limita. Ele organiza a experiência para que você possa sentir a eternidade em partes compreensíveis. O eu superior é o maestro. Você é o instrumento. E a música é a própria vida tocando a sinfonia da consciência.
Mas aqui está o ponto final e o início de tudo. Você pode escolher a melodia, porque o maestro e o instrumento são o mesmo ser. E quando os dois se lembram disso, a harmonia acontece. Respire, sinta. Há algo diferente agora. Algo dentro de você entende. Não com a mente, mas com a vibração. É o reconhecimento, a lembrança silenciosa do eu superior. Ele sorri. Você também. Porque sabe que não há mais volta. Apenas expansão. A vida continuará trazendo experiências. Mas agora você sabe o segredo. Não reagir, acessar. Quando algo chegar, pergunte: que frequência dentro de mim está criando esse reflexo? E então, em silêncio, ajuste a vibração. Essa é a verdadeira maestria espiritual. Não mudar o mundo, mas mudar o estado interno de quem o observa. E quando o observador muda, todo o universo muda com ele. Essa é a ciência do despertar, a fórmula quântica do eu superior, o código da lembrança. Bashar diz que quando você vive assim, entra no que ele chama de linha do tempo dourada, a realidade onde tudo o que acontece serve à sua expansão. Não há mais medo, só propósito. E nesse estado, você acessa a vibração da sua melhor versão, não a partir da mente, mas do ser. Porque essa versão sempre esteve aqui, esperando que você lembrasse o som do seu próprio nome vibracional. Você já é, sempre foi, sempre será. Milhares estão despertando agora. Milhares estão lembrando. Milhares estão acessando suas linhas do tempo mais elevadas. E você faz parte disso. Você é um dos pontos de luz no mapa da ascensão coletiva. Cada vez que você escolhe vibrar no amor, um universo inteiro se reorganiza. Você não está sozinho nessa jornada. Você é a própria jornada. Comente agora: eu sou a lembrança do meu eu superior. Essa frase ancora a vibração da integração total. Escreva nos comentários e ative a linha do tempo onde tudo flui sem esforço. No próximo vídeo, vamos explorar o que acontece depois que você acessa sua melhor versão, o jogo invisível das novas linhas do tempo e o segredo oculto por trás das sincronicidades que começam a te seguir. Porque quando o eu superior desperta em você, o universo inteiro muda de tom. E o que antes parecia coincidência se revela como linguagem da consciência.